Olá! Hoje eu tô aqui para comemorar os 2 anos do canal, mas não é só isso. No final eu vou contar mais um causo que aconteceu com quem? Tinha que ser com o Marcelo. Eu! De novo. Foi antes da pandemia, mas hoje que a gente estava conversando eu me toquei que eu nunca tinha falado sobre o que aconteceu aqui. Então calma, deixa eu fazer aqui os meus agradecimentos, uma micro retrospectiva do que aconteceu nesses 2 anos e depois tem esse super caso que eu acho que já deve ter acontecido algo parecido com várias pessoas e aí a gente pode ajudar. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Vou fazer então uma retrospectiva bem rapidinha do que aconteceu nesses últimos 2 anos. Para começar, o intuito desse canal aqui, que eu sempre falo, é ajudar vocês, né, quem não é médico, quem é leigo, a se prevenir das doenças infecciosas. E aí nas doenças infecciosas a gente tem as infecções sexualmente transmissíveis, tem a questão todas das diarreias, infecções bacterianas, virais, parasitários, protozoários, fungos. É uma enormidade de agentes que a gente fala aqui para vocês. A gente estava dando uma olhadinha, eu e o Marcelo, e vimos que depois de 1 ano de canal, a gente só tinha 200 inscritos, era bem pouquinho. Eu ficava, ai meu Deus, eu nunca vou conseguir, nunca vou conseguir. E ele sempre, vai sim, vamos trabalhando, vamos trabalhando. E no último ano, a gente chegou a um pouquinho mais de 23 mil inscritos. Isso é muito especial, porque a gente ganha força aqui na internet e eu consigo ajudar cada vez mais pessoas. Nesse último ano teve muito vídeo de Covid, que não teve jeito, né? A gente está aí na pandemia, então contei caso lá do hospital, me emocionei, me desesperei, tentei ajudar muita gente, fui xingada de tudo quanto é tipo de coisa por causa da ivermectina, mas o canal também me ajudou muito, porque cada vez que eu paro um pouquinho aqui, converso com vocês, fico imaginando vocês olhando os vídeos e tudo, vejo as perguntas, respondo, isso também me dá uma calma, uma paz e uma vontade de ajudar cada vez mais. Eu acho que esse aqui é o mote, né? Ajudar. E que mais? Acho que era isso. Eu preciso de muitos inscritos, então se você ainda não se inscreveu e está vendo esse vídeo, se inscreve aqui, comenta bastante o que vocês querem para o canal. Eu tenho aqui uma lista gigante de coisas fora Covid para ainda falar para vocês, mas eu queria saber o que vocês têm vontade, o que vocês têm dúvidas. Eu sempre vejo assim que as infecções sexualmente transmissíveis bombam, todo mundo quer saber. Enfim, eu tô aqui só para ajudar, deixa aqui o seu comentário. E depois desses agradecimentos todos, eu vou comentar uma coisa que aconteceu, acho que tem uns 2 anos já comigo e com o Marcelo, que foi bem ruim assim na época, mas acabou que eu aprendi muito. E aí eu tenho várias consultas a esse respeito, vira e mexe alguém me liga, vira e mexe alguém interna no hospital, e queria aqui compartilhar com vocês o que a gente deve fazer quando um cachorro morde a gente. Então, vou contar rapidamente o que aconteceu com o Marcelo. Imagina, tava eu, ele, minha mãe, minha tia e 3 cachorros voltando de Búzios num pós-domingo, pós-feriado, não me lembro direito o que era, o carro abarrotado de coisa, não cabia mais nem um fio de cabelo lá dentro. E aí a gente começou a ver um cachorro correndo assim perto da estrada. E aí o Marcelo já ficou de olho e falou, ai meu Deus, olha lá, o cachorro tá vindo, e ele veio pra rua e um carro na frente da gente atropelou e o cachorro foi jogado para o acostamento. E aí eu pedi para parar, vamos socorrer, claro, a gente não ia deixar o bichinho lá. E aí aquele caos, os nossos cachorros latindo, aquela confusão, minha mãe nervosa, minha tia nervosa. O Marcelo saiu do carro meio desesperado e eu saí atrás com uma toalha. Por quê? Quando a gente vai socorrer um cachorro, a gente sabe que não pode ir lá meter o mãozão. Por quê? Porque o cachorro está num momento muito frágil. Mesmo que ele não seja bravo, ele vai morder. E aí o Marcelo viu a carinha de coitado do cachorro, ficou com pena, não esperou a minha toalha e nhaque, recebeu uma mordidona na mão. E o cachorro estava muito mal, a gente ficou meio sem saber.
E agora vamos pegar, vamos transportar. A gente ligou para o trânsito, né? Para a segurança lá da via, ainda bem que tinha isso. E até eles chegarem, o cachorro faleceu. Ele morreu uns 15 minutinhos depois. E aí a pessoa chegou, ajudou a gente, tudo, levou o cachorro. Mas eu estava com o Marcelo, com a mão mordida do cachorro, uma mordida feia, não foi uma mordidinha não, foi um mordidão mesmo. A gente no meio da estrada e o cachorro morreu. A primeira coisa que me veio na cabeça foi o quê? Profilaxia da raiva. O que a gente tem que fazer? E aí aquilo sangrando e tudo, eu enrolei uma toalha, ele conseguiu ir dirigindo até um posto, a gente parou. Então, antes da profilaxia da raiva, algum bicho mordeu, o que tem que fazer? Lavar com muita água e sabão. E aí ele foi lá no banheiro, lavou com muita água e sabão, melhorou um pouquinho. A sorte é que eu tinha um antibiótico na bolsa, já dei a primeira dose logo. Por quê, gente? Porque a boca, tanto a nossa quanto do cachorro, pior ainda do gato, tem muita bactéria. Não tem jeito, é o caos total. E aí, quando morde, a bactéria consegue entrar ali. Então, assim, é muito difícil que uma infecção secundária não aconteça. E aí, o quanto antes você começar antibiótico, melhor. Agora, se não tem um infectologista perto do jeitinho ali que eu tava, a gente tem que ir no médico correndo. É uma emergência. E aí, enfim, deu tempo, ele tomou, mas aquilo estava na minha cabeça. Profilaxia da raiva, mordida na mão, grave, o cachorro morreu. A gente não consegue não sabia nada do cachorro, só que era uma fêmea que estava muito magrinha, provavelmente de rua. E aí a gente deixou a minha mãe, deixou a minha tia, deixamos os cachorros em casa. Eu falei, ó, vamos lá para um hospital de emergência público, porque outra coisa, não tem soro nem vacina antirrábico de emergência em hospital privado. Eu já sei disso. E aí fomos então para um hospital que é lá perto de casa, levei o Marcelo e chegamos lá. Ainda bem que era um domingo à noite, acho que eram quase 10 horas da noite já, estava vazio. A enfermeira foi ótima com a gente, fez a triagem super certinho, tudo. E aí ela falou, olha, vai ter que tomar o soro, vai ter que tomar a vacina. Não tinha, agora eu não me lembro se tinha vacina, se não tinha o soro. Antitetânica, soro e a vacina foi só no dia seguinte. Acho que a antitetânica também só foi no dia seguinte. A questão é que tinha que fazer o soro, porque era um cachorro que tinha morrido com uma lesão grave na mão. E aí a enfermeira ótima, maravilhosa, tudo, me identifiquei como médica, como infectologista. Foi tudo tranquilo até chegar no médico. E aí isso assim é uma coisa que eu fico muito revoltada, porque ele sabia que eu era médica, não que isso interesse, mas é colega. O cara não olhou para nossa cara, não olhou nos meus olhos em nenhum momento, não olhou para o Marcelo, não olhou a ferida, não olhou nada. Ele falou assim, meia dúzia de palavras que a gente nem entendeu, prescreveu um negócio que era assim, ilegível e disse que para ir lá para o outro lugar que ia fazer o soro, deu um papelzinho dizendo para ele que ele nunca mais poderia fazer soro, que era para guardar aquele negócio e foi embora. Eu acho que assim, se alguém perguntar para ele como que a gente era ou qual que era o nosso nome, o cara não tem a menor noção do que ele fez ali. E foi embora. Doutora, mas médico falando mal de médico? Eu falo, porque eu não faço isso com ninguém. É um absurdo, assim, não interessa se tá cansado, se não tá, ele tá ali para atender. Não é possível, isso assim, é muita falta de qualquer coisa. Eu fiquei muito chocada, muito revoltada, queria bater no cara. Mas enfim, eu estava preocupada com o Marcelo, fomos lá para fazer o soro. O soro antirrábico. E aí o Marcelo lá, achando que estava tudo tranquilo, colocaram a gente num lugarzinho. Aí a enfermeira falou, vou aqui puncionar um acesso, né, deixar uma veia pega. Eu já, ai meu Deus do céu, já olhando assim, tipo, o que tinha perto. Vou deixar a veia pega, porque pode ter alguns efeitos colaterais. Também não explicou pra gente o que era, o que não era. E o Marcelo estava lá de boa. E aí ela calculou lá o soro, fez e falou, olha, agora vocês fiquem lá fora esperando, se acontecer alguma coisa, chama.
E eu, assim, consciente de tudo que podia acontecer. Ele podia ter uma reação alérgica super grave e botaram a gente sentadinha ali na recepção. Espera aí 2 horas, com aquela veia pega, horrível, tudo cheio de sangue. Eu falei, meu Deus do céu. E ele lá olhando pra mim, tudo tranquilo. Eu, ai, meu Deus do céu, eu já tinha imaginado. Falei, ai, Marcelo vai morrer aqui. Eu que vou ter que atender porque não tem médico. O médico nem olhou pra nossa cara. E vendo o relógio passar, Enfim, graças a Deus, deu tudo certo. Passou 2 horas, nada aconteceu. Ela tirou o acesso e fomos embora com a orientação de no dia seguinte continuar as vacinas no posto de saúde, que também deu tudo certo. Fala sobre do que é feito esse soro e que reação que podia ter. O que acontece? Então, esse soro é um soro que vem do cavalo. Então, como não é humano, ele pode dar muita reação alérgica. Então, é por isso que ele tem que ficar em observação 2 horas, porque pode dar desde uma reação simplesinha de uma coceira na pele, até o que a gente chama de um choque anafilático e edema de glote, aquelas coisas de reação alérgica grave que a pessoa não consegue respirar, que pode ter insuficiência respiratória, parada respiratória. É uma coisa super grave. E lá foi tratado como se, assim, não tem problema, fica ali na recepção esperando. Então, assim, foi muito ruim, porque quando a gente não sabe, é a melhor coisa, porque aí você nem pensa, mas realmente foram 2 horas, assim, muito angustiantes. Depois eu fui contar pra ele o que era, que eu tava com medo, que na hora eu nem quis falar nada, com medo que se eu falasse ele começasse a sentir alguma coisa e tudo, e realmente foi complicado, mas no final deu tudo certo. No dia seguinte a gente foi no posto, ele começou a tomar a vacina, tomou a vacina antirrábica, tomou a antitetânica, depois voltou lá mais 2, 3 vezes e fez tudo direitinho, deu tudo certo. Mas isso é para mostrar para vocês como é importante que quando você sofre alguma mordida de algum animal, você procure atendimento médico. A maioria das pessoas tende a falar, não, tudo bem, não foi nada não. A outra coisa recentemente que aconteceu também, que eu tô lembrando agora, foi com a moça que trabalha na casa do meu avô, que a gente levou os cães lá e tinha um gatinho filhote. E aí os cachorros quase pegaram ele, ela conseguiu super salvar o gato, foi assim numa atitude heróica, mas aí o gato pegou e mordeu a mão dela, mordeu feio também. E ela ficou lá segurando porque sabia que se soltasse o gatinho os cachorros iam pegar. E aí o gato é meio lá do condomínio, a gente não consegue observar. E eu fiquei falando, não, você tem que ir no posto de saúde, tem que ir no posto de saúde. Ela, não, mas está tudo bem, o gato, a gente conhece, a gente observa que mais tem que ir. Por que é tão importante assim, gente? Porque raiva, se você pega, é 100% de chance de morrer. Então não tem, é letalidade de 100%. Pegou raiva, vai morrer, é uma morte muito feia. E que às vezes demora muito a acontecer. Por quê? Porque o vírus, ele fica ali na saliva, na boca do animal, e quando ele morde, por isso que mão é tão grave, a gente é cheio de terminação nervosa, e ele vai subindo pelos nossos nervos até chegar lá no sistema nervoso central. Então, às vezes, isso demora muito e você acha que não, que nada aconteceu. E a gente sabe que no Rio está cheio de raiva, em vários lugares do Brasil tem casos de raiva, não em humanos, né, mas em morcegos. O pessoal da vigilância fica vigiando isso e vira e mexe, a gente vê casos de morcegos infectados pelo vírus da raiva. Então pode ser assim, o gato da sua amiga. Você tem que consultar um médico para saber se realmente... Aí falam assim, ah, não, mas o cachorro é vacinado, o gato é vacinado, não tem problema. Na ficha de avaliação que a gente faz, para saber o risco de raiva, a gente nem leva em consideração se o animal é vacinado ou não, porque isso não tem como a gente saber se realmente foi efetivo, se a vacina foi certa e tudo. Então, assim, a gente vê basicamente a ferida, a gravidade da ferida. E se você pode observar o animal ou não. Então, uma coisa muito importante é, se acontecer alguma coisa, não matem os animais. E não só por causa da raiva, né? Porque não pode matar mesmo. Mas de vez em quando a gente vê assim, o cachorro estava bravo, mordeu o fulaninho, e aí o dono vai lá e mata.
parece absurdo o que eu tô falando, mas a gente vê de tudo por aí. Então, assim, não pode, tem que observar o animal direitinho pra gente saber se ele vai sumir, se ele vai ficar doente, que é ali o período de incubação, que se ele ficar doente é mais um alerta pra gente que aquilo ali pode ser raiva. Então isso é muito comum na vida das pessoas. Hoje em dia todo mundo tem pet, todo mundo quer ajudar, tem cachorro de rua, tem gato de rua. A gente tem que ajudar, sim, mas se acontecer alguma coisa, tem que procurar, porque é uma emergência médica. E além da raiva, ainda tem a questão que eu falei das infecções bacterianas que quase em 100% dos casos acontecem. Tem um prazo médio para tomar uma providência? O ideal é que seja no mesmo dia, mas se não deu, já está tarde, tudo, espera e no dia seguinte vá ao posto de saúde ou procure o seu médico, ligue para alguém. E lembrando que quem tem plano de saúde, não fiquem bravos quando lá na emergência do hospital privado falarem para você que, olha, a gente não tem o soro antirrábico, não tem a vacina antirrábica, porque a gente nem tem onde comprar isso. A gente tem que entrar em contato com um posto de saúde. É diferente quando o paciente tem que internar. Então, eu tive recentemente também um paciente que ele tinha 2 cães. Ele tinha um pastor alemão e um bernese, 2 cachorros grandes. Eles foram brigar, ele foi tentar separar e os cachorros morderam muito feio a mão dele. Ele teve que ficar em 5 dias internado, teve que fazer procedimentos cirúrgicos, teve que usar antibiótico na veia, deu tudo certo, mas nesse caso ele internou num dia à noite, no dia seguinte eu entrei em contato com o posto de saúde, a Secretaria Municipal de Saúde me deu a vacina, ele não precisou do soro porque os cães eram dele, a gente conseguiu observar tudo direitinho, mas ele fez o esquema da vacinação internado e deu tudo certo. Agora, se você chega com uma mordida que não precisa internar, você pode ir no dia seguinte tranquilo no posto de saúde. Isso funciona muito bem. A gente tem os endereços, tudo certinho. Isso eu estou falando aqui do Rio, mas acredito que em todas as cidades seja assim também. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Deixa aqui o seu comentário. Alguém aí já levou uma mordida? Já teve dificuldade? Como é que foi? Eu tenho um vídeo aqui só de raiva, se você quiser saber um pouquinho mais. E muito obrigada por esses 2 anos, quem está aqui me acompanhando esse tempo todo. Deixa aqui o comentário. Me digam o que vocês querem saber, que eu vou falar, eu vou fazer vídeo. Eu adoro ideias e muito obrigada. Pode meter pau nos médicos? Pode meter pau nos médicos, eu não gosto de fazer isso, mas quando tem coisas ruins, eu falo. Não, eu não tenho problema. Assim, críticas são sempre bem-vindas, a gente tenta resolver, mas eu acho que a gente é médico para ajudar as pessoas. É inadmissível um atendimento onde você não consegue nem olhar para a cara de quem você está atendendo. Isso realmente foi muito triste e eu nunca fiz isso, eu não faço isso e, enfim... Deixa aqui o seu comentário, tá bom? Obrigada e até a próxima. Não vai nem chorar dessa vez? Não vou nem chorar porque eu tô num momento muito feliz. Ia ser de emoção, mas não quero chorar não, tá bom, gente? Tchauzinho.